Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Boa noite. Olá, boa noite. Mais países anunciam restrição a carnes do Brasil. Agora México, Japão e Jamaica se juntam a outros 4 que também suspenderam a importação. Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, vistoria frigorífico da Seara do grupo JBS Friboi e diz que o governo está preocupado e pede a compreensão dos países importadores da carne. Nova fase da Lava Jato mira senadores do PMDB e do PT. É a primeira ação da operação com base nas delações premiadas de executivos da Odebrecht. E presidente Temer anunciou agora à noite que a reforma da Previdência não vai valer para os servidores municipais e estaduais. Você acompanha essas e outras notícias logo depois do intervalo. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. No Todo Seu de hoje, a chefe Vivi Araújo prepara um jantar que vai deixar sua noite muito mais saborosa. Nossos conselheiros sentimentais dão um toque de romance. E para o programa ficar ainda mais romântico, meu amigo Jorge Versilo canta seus sucessos inconfundíveis pra gente. Pode ser uma nova ilusão, pode ser esse meu coração, ou será o amor, ou será... Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Vem encerrar sua noite comigo, vem. Tô te esperando. O presidente Temer fez agora à noite um pronunciamento para comunicar que a reforma da Previdência não vai valer para servidores estaduais e municipais. Segundo ele, as novas regras que estão em discussão no Congresso devem prevalecer apenas para servidores federais. Ao lado de ministros, líderes partidários e do presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer afirmou que a decisão foi tomada após reuniões com os parlamentares. O presidente afirmou que tem o objetivo de fortalecer a autonomia dos entes federativos. E assim sendo, fazer a reforma da Previdência apenas referentemente aos servidores federais, ficando por conta dos estados e, naturalmente, dos municípios, que têm também seus sistemas previdenciários, a edição de normas relativas a essa matéria. Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, visitou um frigorífico da Seara, do grupo JBS Friboi, investigado na Operação Carne Fraca. O ministro visitou a fábrica da Seara do Grupo JBS em Lapa, região metropolitana de Curitiba. O local produz frango e exporta para a China e foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Operação Carne Fraca na sexta-feira.
Ao todo, 21 empresas do setor de carnes estão na mira das investigações. Além da JBS, são investigados o grupo BRF Foods, das marcas Sadia e Perdigão, e outros pequenos frigoríficos. De acordo com a Polícia Federal, além do pagamento de propina a fiscais agropecuários, as empresas envolvidas maquiavam carnes vencidas e as reembalavam para a venda. Os frigoríficos subornavam fiscais para que autorizassem a comercialização do produto sem a devida fiscalização. Os frigoríficos investigados são do Paraná, de Goiás e de Santa Catarina. Maggi minimizou o impacto da operação e disse que o Ministério está no controle. E que nós damos todo o apoio à Polícia Federal que prossiga e faça as investigações para esclarecer os casos. Mas não houve aqui interferência de fiscais para mudança dos processos aqui de comércio. Maggi afirmou que o país não vai exportar produto das unidades investigadas e disse que existe uma preocupação do governo para que não haja embargos permanentes e pediu compreensão dos países importadores da carne. É de que os processos são seguros, eles estão acontecendo normalmente dentro dos protocolos que nós temos. Infelizmente, nós não temos o controle sobre a má conduta de alguns elementos que criaram toda essa confusão para o Brasil e o grande prejuízo para os produtores, frigoríficos e consumidores no Brasil e mundo afora. E depois da Operação Carne Fraca da última sexta-feira, já chega a 7 o número de países que suspenderam a importação da carne brasileira. Apesar do Ministério da Agricultura estar em campanha para tranquilizar o mercado externo, Japão, México e Jamaica se tornaram os mais recentes países a vetar a importação desses alimentos, depois da operação da Polícia Federal levantar questões sobre a segurança da indústria da carne do país. Ontem, a União Europeia, Chile, Suíça, China e Hong Kong já haviam tomado a mesma decisão. A Coreia do Sul chegou a anunciar a suspensão das compras, mas voltou atrás. No total, as exportações de carnes pelo Brasil no ano passado somaram quase 13 bilhões e meio de dólares. O grupo GPA, detentor das bandeiras Pão de Açúcar, Extra e Açaí, informou que irá retirar das gôndolas de suas lojas produtos procedentes das fábricas citadas na Operação Carne Fraca. A decisão é preventiva. O grupo disse que repudia qualquer prática que coloque em risco a saúde de seus clientes e colaboradores. O Carrefour também diz ter retirado preventivamente das suas lojas os produtos vindos dos frigoríficos citados na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. De acordo com a rede francesa de varejo, sempre são feitas análises laboratoriais periódicas nos perecíveis que recebem. Ex-ministra da Agricultura do governo Dilma, a senadora Cátia Abreu, do PMDB, acusou o atual ministro da Justiça, Osmar Serralho, de dar proteção e fazer pressão política para manter um dos superintendentes acusados de comandar o esquema da Operação Carne Fraca no Paraná. Em discurso inflamado hoje na tribuna do Senado, a ex-ministra afirmou que sofreu pressão política de 2 deputados do PMDB na Câmara para manter Daniel Gonçalves Filho como superintendente regional do Ministério da Agricultura no Paraná. Sem dizer os nomes dos 2 deputados, a senadora do PMDB do Tocantins afirmou que os parlamentares deveriam estar envergonhados do escândalo. Esse cidadão que foi nomeado tinha processos administrativos no Ministério e eu nunca vi, em todo o período que lá estive, e nunca tive notícias de uma pressão tão forte para não tirar esse bandido de lá. E eu tenho que ser sincera, porque são 2 deputados do meu partido, mas insistiram para que a lei não fosse cumprida. E eu espero que essas pessoas, que esses parlamentares, estejam com a sua consciência bastante pesada, porque não foi por falta de argumentação. Estava tudo muito claro. Eu imaginava que eram coisas menores, jamais poderia imaginar que estivesse nesta grandeza. Mais tarde, a senadora usou o Twitter para dar o nome de um dos deputados. Ao compartilhar uma reportagem de Josias de Souza, comentarista do Jornal da Gazeta, com o título Osmar Serralho era protetor do fiscal da carne fraca, a ex-ministra comenta que, infelizmente, a matéria está correta.
Osmar Serralho já apareceu em uma das escutas da Polícia Federal, chamando o superintendente Daniel Gonçalves Filho de grande chefe. O delegado que comandou a operação afirmou que a escuta não comprometia o ministro da Justiça a princípio, mas declarou que parte da propina recolhida pelos fiscais sanitários do Ministério da Agricultura sustentava esquemas do PMDB, partido do ministro, e também do Partido Progressista. O ministro da Justiça nega a participação no esquema e afirma que a ligação feita para Daniel Gonçalves Filho era para checar informações sobre o fechamento de um frigorífico em Itaporã, no Paraná. É um telefonema como se eu desse um telefonema para alguém que amanhã essa pessoa merece uma investigação e que, da minha parte, não houve nenhum comprometimento. O presidente Michel Temer disse que um alarde em torno da Operação Carne Fraca causou um embaraço econômico para o país. A declaração foi dada para uma plateia de empresários e investidores. No entanto, Temer disse que há uma insignificância nos números revelados pelas investigações. Houve, por assim dizer, um grande alarde em relação à carne brasileira, aos produtos de origem animal no Brasil. E, evidentemente, que isto causa, não posso deixar de registrar, um embaraço econômico para o país. Então, não podemos deixar, digamos assim, transitar, digamos, impunemente, um alarde que, na verdade, não alcança a totalidade dos frigoríficos e dos exportadores brasileiros. Desde sexta-feira, membros do governo federal tentam minimizar o impacto da Operação Carne Fraca. Nos últimos dias, alguns países suspenderam a compra da carne brasileira. O presidente defendeu que desvios cometidos por servidores públicos devem ser apurados e comemorou a decisão da Coreia do Sul de retomar a compra do frango brasileiro. Exata e precisamente, penso eu, em função da pronta resposta das autoridades brasileiras. E mais do que da pronta resposta, dos esclarecimentos mais do que cabais, mais do que integrais em relação à realidade dos fatos. Temer disse ainda que nenhum episódio vai tirar o país do rumo do crescimento. O Brasil tem rumo e não vai distrair-se. Ou seja, não vai distrair-se em função de outros fatos. A Polícia Federal e o Ministério da Agricultura divulgaram uma nota agora à noite reconhecendo que irregularidades investigadas na Operação Carne Fraca são pontuais. No documento, as instituições informaram que a operação concentrou a atuação no desvio de conduta de alguns servidores e que não representam um mau funcionamento generalizado do sistema de integridade sanitária brasileiro. Polícia Federal e Ministério da Agricultura ressaltaram ainda que o Sistema de Inspeção Federal Brasileiro já foi auditado por vários países que atestaram a qualidade e que o CIF garante produtos de qualidade ao consumidor brasileiro. Nova fase da Lava Jato atinge pessoas ligadas a senadores do PMDB e do PT. Ela foi deflagrada com base nas delações da Odebrecht. A operação de hoje foi autorizada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Procurador-Geral da República. Foi a primeira com base nas delações da Odebrecht, que foram homologadas em janeiro pela presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. Foram 14 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Alagoas, Brasília, Bahia e Rio de Janeiro. Entre os alvos estão pessoas ligadas aos senadores do PMDB, Eunício Oliveira, presidente do Senado, Renan Calheiros, ex-presidente da Casa e atual líder da Legenda, Valdir Raupp, ex-presidente do PMDB, e ainda pessoas próximas ao senador do PT, Humberto Costa. No entanto, os parlamentares não foram alvo de mandados. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o objetivo da operação é investigar indícios dos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Um dos mandados envolve Ricardo Lopes Augusto, sobrinho de Eunício Oliveira, administrador da Confederal, empresa de vigilância e transporte de valores do senador, que fica no Distrito Federal. Lopes foi citado na delação do executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, como operador de propinas de Eunício. O delator disse ter pago propina para a aprovação de uma medida provisória que tratava de incentivos tributários. O pagamento foi feito, segundo ele, em 2 parcelas de R$1 milhão cada entre outubro de 2013 e janeiro de 2014. Eunício negou qualquer irregularidade. Eu estou muito tranquilo
sei que os fatos serão apurados pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho convicção, e absoluta convicção, de que a verdade será restabelecida. Outro alvo foi o empresário Mário Barbosa Beltrão, ligado ao senador Humberto Costa. Em delação premiada, Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, disse que Beltrão solicitou R$1 milhão para auxiliar na campanha de Costa ao Senado em 2010. Quem fez o repasse foi o doleiro Alberto Youssef. A assessoria de Humberto Costa afirma que o senador está certo de que a operação não vai encontrar indício que desabone a sua vida pública. A defesa de Waldir Raupp diz que o senador desconhece o teor da nova fase da Lava Jato. Já a assessoria de Renan informou que ninguém que trabalha com o senador em Brasília ou em Alagoas foi alvo da operação de hoje. Os demais citados ainda não se pronunciaram. E a Justiça Federal de Brasília enviou ao STF um inquérito que investiga a suposta contratação de funcionários fantasmas para o gabinete do senador Waldir Raupp, do PMDB. A investigação, que não tem relação com a Lava Jato, foi encaminhada ao Supremo porque Raupp tem foro privilegiado. O relator do caso será o ministro Gilmar Mendes. Raupp é acusado dos crimes de peculato e falsidade ideológica por suposta contratação fictícia de assessores para seu gabinete. Ele nega as acusações. E o ministro do STF, Gilmar Mendes, que também é presidente do TSE, critica o vazamento de delações da Odebrecht e da Operação Carne Fraca. O ministro falou durante sessão da segunda turma que julga a Lava Jato. Mendes preside o colegiado. Ele acusou a Procuradoria-Geral da República de vazar indevidamente informações das delações da Odebrecht. Ele citou a coluna da ombudsman do jornal Folha de São Paulo, Paula Cesarino Costa, que relatou que representantes do Ministério Público Federal se reuniram com jornalistas para repassar informações sigilosas sobre os pedidos de inquérito relacionados às delações da empreiteira. Na Operação Lava Jato, a publicação de informações sobre o segredo de justiça parece ser a regra e não a exceção. Mais grave é que a notícia dá conta da prática dentro da estrutura da Procuradoria-Geral da República. Isso é constrangedor. O ministro disse que provas vazadas podem ser descartadas. É preciso ter cuidado com esse tipo de episódio. É preciso ter responsabilidade. E está faltando a responsabilidade. E talvez esteja ocorrendo, inclusive, crime de responsabilidade. Mendes disse ainda que vazamentos se repetem agora na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Segundo ele, a divulgação da conversa entre o ministro da Justiça, Osmar Serralho, do PMDB, e o ex-superintendente regional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Daniel Gonçalves Filho, um dos alvos da operação, tinha por objetivo enfraquecer Serralho. É uma forma de chantagem implícita ou explícita. É uma desmoralização da autoridade pública. Na conversa, o ministro chama Gonçalves de grande chefe. Ele ligou para o fiscal para obter informações sobre o frigorífico Larissa, de Iporã, no Paraná. Na época da ligação, Serralho era deputado federal. A subprocuradora-geral da República, Ela Vieco, afirmou não ter informações sobre os fatos, mas afirmou que os direitos dos investigados devem ser respeitados. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Você acaba de assistir a uma quebra de decoro. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, quebrou o decoro ao acusar sem provas e sem dizer quem, na Procuradoria-Geral da República, teria vazado informações a respeito das delações premiadas dos 78 da Odebrecht, que estão sob sigilo até o Edson Fachin acabar com ele. Com isso, ele permitiu que a procuradora cometesse um crime de denunciar um crime que não existiu, que é o crime dos repórteres que publicaram. Nenhum repórter que publicou cometeu um crime, apenas exerceu o direito que o ministro não reconhece, pelo visto, da liberdade que o cidadão tem de saber tudo o que acontece. O funcionário público é obrigado a guardar sigilo. Esse o ministro tem que nomear, tem que apresentar provas, e não é prova um jornal, a coluna de ombudsman da Folha, não é prova processual, o ministro devia saber disso. E ele, então, está cometendo o crime de falar demais quando não é chamado, de exagerar na própria vaidade e, por isso, de quebra de decoro, que é passível de impeachment. Eu tenho um conselho a dar ao ministro. Minha avó dizia
que quem dá conselho perde tempo, porque se conselho fosse bom, se vendia na farmácia. O Joaquim Barbosa, colega dele no Supremo, vivia dizendo que ele tinha jagunços numa tal fazenda lá de Mato Grosso e ele nunca provou que não tinha. Então ele pode mandar buscar uma grande melancia lá, pendurar no pescoço e ficar na Praça dos Três Poderes, aparecendo para as televisões e o Brasil inteiro. Vai dar muito mais resultado e atingir muito menos a lei e o decoro de se continuar falando desse jeito só para aparecer. Bom, eu volto aqui na quinta-feira, direto ao assunto. Até! Relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin recebe a lista com os 83 pedidos do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para investigar políticos citados nas delações da Odebrecht. Fachin não tem prazo para decidir se autoriza a abertura dos inquéritos, nem mesmo para analisar se derruba o sigilo do material, como solicitou a Procuradoria. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. O chefe Alan prepara uma receita prática no Revista da Cidade, nesta quarta, 9h30 da manhã. Assista agora, Todo Seu.